Bem, eu agradeço muito. Nós convidamos o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador da República, aposentado, muito conhecido de todos pela participação da Lava Jato, mas não só, teve o Banestado, teve inúmeras ações importantíssimas em defesa da coisa pública que o senhor participou. Agradeço muito o senhor ter aceito o convite e já faço uma primeira pergunta, acho que todo mundo está fazendo hoje. A Lava Jato está sob ameaça? Agradeço o convite, Vila. Muito importante conversar com você e com os seus ouvintes. A Lava Jato realmente está sob ameaça. Nós estamos vendo, acho que desde o final de 2018, uma conjunção de vontades no sentido de diminuir as investigações e calar os procuradores, impedindo que eles se manifestem sobre assuntos nacionais ou assuntos de combate à corrupção. Isso tudo vem na esteira das eleições de Bolsonaro para a presidência da República, de uma renovação inédita no Congresso Nacional. As forças perceberam, então, essas forças políticas que estavam sendo atacadas pelo combate à corrupção, perceberam que haveria uma possibilidade do sistema todo, o sistema hoje que é financiado, o sistema político é financiado com dinheiro ilícito, viesse esse modelo de financiamento vir a acabar. E houve uma reação muito forte do sistema. Eu pergunto para o senhor, a ida do Dr. Sérgio Moro, juiz, né, da 13ª Vara Federal do Paraná, para o Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro, saiu depois, como nós vimos, a 24 de abril desse ano. Isso, de alguma forma, o senhor considera que tenha prejudicado a Lava Jato? Em termos de imagem, houve uma contaminação da questão política do governo Bolsonaro com a operação. Sérgio Moro não se confunde com a Lava Jato, mas faz parte do que nós podemos chamar de fenômeno Lava Jato. Evidentemente que é muito mais do que simplesmente a figura de Sérgio Moro. Nós, do Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal, diversos outros órgãos compõem também esse fenômeno que foi essa operação, que durou aí, já tem mais de 6 anos. Entretanto, evidentemente, não há como evitar esse contágio. Eu não acho que ele agiu errado. Eu creio que ele confiou e acreditou numa pessoa que não merece a confiança, que é Bolsonaro. A maior parte de nós, inclusive do Ministério Público, não tínhamos essa impressão positiva de Jair Bolsonaro. Entretanto, Moro sabia, como o Deltan também sabe, sempre se manifestou a respeito disso, de que as mudanças não vão acontecer via operações policiais, mas sim com mudança na forma pela qual as leis encaram a política, e como a política é interpretada pelos tribunais. Então, para isso, nós precisávamos de pessoas mudando a legislação dentro do Congresso Nacional e atuando no Executivo. Acho que Moro acreditou nesta possibilidade e aceitou o convite. Infelizmente, eu creio que foi enganado pelo presidente Jair Bolsonaro. Concretamente, procurador, quais exemplos o senhor poderia dar que demonstra que a Lava Jato está sob ameaças? Assim, para que as pessoas que nos acompanham possam ter essa percepção. Nós temos algumas questões que acontecerão agora este mês, inclusive. Nós temos no CNMP procedimentos de afastamento de Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato. Isso me preocupa sobremaneira, porque retirar o promotor natural do caso significa a possibilidade de se começar a manipular investigações e colocar no seu comando pessoas da sua escolha do gabinete do procurador-geral. Isso me preocupa muito, muito agora, nesse caso que nós temos este mês. Nós temos agora também a possibilidade do Supremo dar por suspeito o juiz Sérgio Moro, e isso vai ter um cataclisma, vai ter uma avalanche de consequências, nem sequer, eu acho que, sonhadas ou pretendidas pelo sistema. Nós vemos isso com aprovações de legislação, com afastamentos e discussões, inclusive dentro do próprio Ministério Público, com a gestão de áreas.
tentativas de intervir dentro da independência funcional das forças-tarefas. Tudo isso é muito preocupante e vai além das pessoas. Nós estamos vendo a destruição do Ministério Público, aquele Ministério Público criado pela Constituição de 1988. Procurador, será que a Lava Jato vai acabar no Brasil da mesma forma como a Operação Mãos Limpas na Itália? Ou seja, iniciou muito bem o trabalho, colocou gente poderosa como nunca na história da Itália e do Brasil na cadeia, porém não teve força para reformar o sistema político, e fez com que aquele sistema anterior, no caso italiano, se desagregasse e abrisse caminho para Silvio Berlusconi e para outros, muitos que foram seguindo. Será que aqui no Brasil nós corremos esse risco? Eu sempre discuti muito com o Deltan Dallagnol, que é um estudioso da Operação Mãos Limpas, sobre a possibilidade de se evitar o final que aconteceu com a Operação Mãos Limpas no Brasil. Ele sempre acreditou que era possível. Eu sempre acreditei que, em termos históricos, nada ficará como era antes, mas que é inevitável a reação do poder político, e principalmente quando ele se sente totalmente ameaçado. É como se você tivesse encurralado um rato, é a única coisa que ele pode fazer, uma vez que não lhe resta outra saída, é atacar quem o está atacando, quem o está encurralando. E eu acho que era inevitável. Eu creio nas mudanças, creio que elas vão acontecer em questões de uma ou duas gerações. A Lava Jato faz parte de um processo que não é o início de um processo, mas é um fenômeno que se insere desde, por exemplo, do mensalão, nós podemos ver isso acontecendo. Entretanto, nós estamos agora num recuo. Não sei se esse recuo, eu não acredito que seja definitivo, porque eu creio que a população brasileira ela tem esperanças e tem consciência do que está acontecendo. Entretanto, nós estamos num momento difícil. Pessoas, possivelmente boas pessoas, vão ser sacrificadas neste momento. Infelizmente, nós vamos ver isso agora em agosto com o Deltan Dallagnol, possivelmente na próxima segunda-feira. Procurador, muitos fizeram duras críticas, analistas, duras críticas à Lava Jato após a divulgação das mensagens obtidas de forma indevida, como é de conhecimento de muitos, né, ou de todos que nos acompanham aqui, e que foram publicadas, parte delas, no The Intercept Brasil. Eu digo parte delas porque, à época, salvo engano, falava em 30 mil páginas que teriam sido obtidas, presumo que transcritas, se identificarem o número de páginas, mas o que foi publicado, creio que não foi mais que 30. Eu estou aguardando ainda as 29.970 supostas páginas foram transcritas. Mas, naquelas mensagens, eu me recordo muito bem, havia, não sei, dentro eu como um cidadão comum, me parecia conversas indevidas entre o juiz, Sérgio Moro, e os procuradores. Como é que o senhor analisou a divulgação daquilo e o conteúdo de um grupo do Telegram daquelas mensagens? Bom, primeiramente, eu não tenho como aferir a veracidade ou não de todas as mensagens, nem sequer se eram 30 mil páginas, seja lá o que for, nem aquelas divulgadas. Também não tenho como aferir a construção dos diálogos, porque isso nós sabemos, é muito complexo. Uma mudança de ordem em frases pode significar uma mudança totalmente no seu conteúdo, no seu entendimento. Entretanto, eu não vejo nada de irregular excepcionalmente naquelas mensagens. Existe, é claro, conversas entre juízes e procuradores. Isso é normal, entre juízes e advogados, absolutamente normal. Nós vemos até alguns advogados transitando até de bermuda pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que eles recebem advogados e conversam, assim como conversam com os juízes, conversam com policiais, com membros da Receita Federal, isso é comum. Não vi nada de irregular. O que há uma certa confusão popular, na minha opinião, decorrente talvez de muitos filmes americanos que as pessoas assistem, entre o sistema americano e o sistema brasileiro. O sistema brasileiro, o juiz preside o inquérito e preside o processo. Então, portanto, ele pode pedir diligências, ele pode determinar a busca da verdade real. É assim que o nosso sistema funciona. Se deveria ser diferente, isso é uma questão de mudança de legislação.
Mas eu creio que tudo isso foi colocado num embrulho, num grande embrulho jogado para a população, como se houvesse algo errado. E nada disso realmente é indevido ou equivocado. Juízes e procuradores e advogados, policiais conversam entre si, absolutamente normal. O senhor fez menção a questão, um advogado, eu presumo até qual seja, de Brasília, conhecido mais pela alcunha de Cacai, o Antônio Carlos de Almeida Castro. Mas mas sem personalizar, como é que o senhor avalia a ação dos advogados que defenderam os diversos acusados, e foram muitos, dezenas, da Operação Lava Jato? Eu digo isso porque agora o senhor está do outro lado do balcão, vamos chamar assim, o senhor está advogando, mas o senhor já disse, eu estava acompanhando, não como no campo criminal, salvo engano, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Como é que o senhor avalia ali, quando o senhor estava na Operação Lava Jato e em outras operações no Ministério Público, portanto, a ação desses advogados, que são advogados poderosos, muito conhecidos, alguns dizem que são regiamente remunerados, não sei se são ou não são, mas que têm muita presença na mídia. Que avaliação o senhor faz? Eu tenho convivido com advogados, como promotor de justiça e procurador da República, há muito tempo. Minha família tem 75 anos ininterruptos de Ministério Público. Então, nós temos uma boa convivência com a classe, sempre tivemos uma boa convivência com a classe dos advogados, sempre houve muito respeito. Eu desconheço qualquer reclamação de qualquer advogado sobre a atuação, sobre a lealeza de trato, sobre o respeito que a Operação Lava Jato sempre teve com todos. O que houve no Brasil foi uma mudança da forma pela qual se fazia a advocacia. A advocacia antes da Operação Lava Jato era uma advocacia de nulidades. Estão tentando retornar para essa advocacia de nulidades. Uma advocacia que distribui feitos saltitantes diretamente para o Supremo Tribunal Federal, uma advocacia de reclamações que pula todas as instâncias e está tentando retornar. Mas a Lava Jato trouxe um novo modelo de advocacia, uma advocacia que tem que enfrentar o mérito das acusações. E talvez esta tenha sido a maior reclamação dos grandes escritórios, que de repente se viram desacostumados com esta nova realidade. Eu creio que existem também muitos garantistas regiamente pagos no Brasil, que mudam de opinião conforme a situação. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu não vejo esses garantistas tão preocupados com a Operação Lava Jato fazer as mesmas reclamações em relação ao inquérito do Supremo, que está focado muito mais em grupos bolsonaristas hoje em dia. E existem inúmeros equívocos e nulidades naquele inquérito Supremo. Entretanto, como não é do interesse hoje de boa parte da mídia, boa parte desses advogados defender o governo Bolsonaro, muito pelo contrário, estão passando por cima, passando a mão em irregularidades históricas, coisas que vão ficar para a nossa história. O juiz que preside um caso fora da sua competência, porque ele não vai poder julgar aquele caso. A distribuição é feita diretamente ao relator escolhido pelo presidente, com uma série de manipulações de informação, em sigilo, e muita boa parte em segredo, inclusive do Ministério Público, não pode ser séria e deveria ter sido objeto das mesmas reclamações dos garantistas. Entretanto, na minha opinião, o que nós temos hoje é uma boa cota de garantistas de conveniência ou garantistas regiamente pagos. O senhor fez menção, em dois momentos da nossa conversa, do presidente Bolsonaro. O senhor teria, não sei se foi que eu li, votado no segundo turno no Bolsonaro. E hoje o senhor analisa que o governo tem inúmeros problemas. O senhor é a favor do impeachment do presidente Bolsonaro, de abertura de um processo de impeachment? Sou a favor da abertura de processo de impeachment de Jair Bolsonaro. Creio, e foi a gota d'água, porque escândalos da rachadinha, elementos que indicavam que ele não tinha compromisso com o combate à corrupção, vem desde o final, do começo do governo. Entretanto, a gestão da pandemia, para mim, foi de uma irresponsabilidade tal
que eu não vejo outra saída moral que não o seu impeachment. Eu creio que Bolsonaro é responsável por um caos na saúde pública brasileira e que ele deve ser impeachado. Não creio que isso ocorra, porque isso não é da conveniência, principalmente de Rodrigo Maia e dos grupos que apoiam, suportam o Rodrigo Maia, principalmente o Centrão. Então, não creio que isso aconteça. Entretanto, só pela gestão da pandemia e também pelos fatos revelados ali de tentar controlar a Polícia Federal, acho que é caso de impeachment. Procurador, dá impressão, quando a gente estuda a minha profissão no campo da história, em vários momentos da história do Brasil, acompanhando as operações, lembrar do Banestado, que eu queria daqui a pouquinho me referir a isso, é que a corrupção é como se fosse um dado permanente na história do Brasil, como se a gente não conseguisse virar essa página. Quando parece que está virando a página, ela é tão pesada, ela volta à sua forma tradicional, e nós não viramos a página. O porquê isso? Evidentemente que não é tarefa nem do Ministério Público, nem do Poder Judiciário alterar as leis no país, fazer movimentos, cabe a outras esferas. Mas por que a corrupção ela está de tal forma entranhada na estrutura do Estado brasileiro e muitas vezes no modus vivendi, né, de fazer política no cotidiano? Qual a razão na leitura do senhor? Na minha opinião, isso já vem da nossa relação colonial. Muito se diz, é muito comum eu ver essa expressão, coisa que eu não concordo absolutamente, que os nossos políticos são reflexo da nossa população, da corrupção da nossa população. Eu não acredito nisso. Eu acredito numa visão histórica bastante diferente. Eu acredito que os nossos políticos que são um mau exemplo para a nossa população. Imagine você sendo uma pessoa que veio lá degradada de Portugal, ou veio buscar um futuro aqui no Brasil e, de repente, chega as caravelas lá, os barcos de Dom João VI e resolvem tomar posse de tudo que era importante, bom na sua cidade, o que você produziu. O que você vai pensar? A única forma de sobreviver num ambiente injusto disso para pequenos, para as pessoas pequenas, as pessoas simples, as pessoas humildes, é ser esperto. Isso nós vemos em Shakespeare, vemos em Petrarca, vemos em Chaucer, em diversos romances medievais, histórias medievais. O pequeno sobrevive com a esperteza, enquanto o nobre se apropria do que não lhe é seu. Esta é a natureza do Brasil. E nós simplesmente mudamos. Por isso eu não gosto da palavra mecanismo, mas, na verdade, existe um sistema. Mudam-se as peças, mudam-se os regimes, mudam-se os nomes dos cargos, mas os nobres continuam existindo e o povo só resta ser esperto o suficiente para não ser achacado em demasia. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós, brasileiros, vivemos num sistema injusto em que existem dois tipos de cidadão. O de primeira classe, que chegou na política, que domina o dinheiro, o empresariado, que tem poder, ou então você é simplesmente lembrado em 4 anos e quando tem que ser cobrado os impostos de você. Infelizmente, isso é o que acontece. Então, eu acredito que isso é histórico, e por ser histórico e por ser um mau exemplo, o sucesso vem muito desse mau exemplo, nós temos muita dificuldade de virar a página. A Lava Jato, alguns falam assim, olha, ela criou um problema terrível para o país, os críticos dizem. Destruiu várias empresas brasileiras, empresas que operavam no mundo inteiro, que tinham importância, que traziam recursos com a venda de serviços ao Brasil. Portanto, a Lava Jato fez um desserviço à economia e à imagem externa do Brasil. Eu queria saber a opinião do senhor dessa afirmativa. Parece aquelas perguntas meio de vestibular, de responder, mas a questão para o senhor é o seguinte: o senhor concorda ou discorda dessa afirmativa e por quê? Bom, primeiro que você não pode culpar o termômetro pela fé. É um equívoco muito grande. A corrupção existia. A função do Ministério Público é investigá-la e revelá-la, e punir, e buscar a punição. Então, nós fizemos o nosso trabalho da melhor forma possível. Quem destruiu as empresas? Quem propôs
a elas, dentro delas, usar a corrupção como forma de excluir concorrência, facilitar negócios. Isso não é admissível. Então, primeiro, o termômetro não tem nada a ver com a febre. A corrupção no Brasil é endêmica e estas empresas lucraram durante 30, 40, 50 anos com esta corrupção. Infelizmente, para elas, elas foram pegas. E nós, na Lava Jato, procuramos tratar isso da forma mais objetiva possível, de forma a preservar o máximo empregos e responsabilizar a quem devido. Agora, não cabe ao Ministério Público fazer nenhuma anistia, nenhum tipo de passar a mão e esquecer e vamos tocar a vida para frente. O Ministério Público não é político, ele vai fazer o que a Constituição determina. E, neste caso, a punição era necessária, não há dúvida nenhuma, mesmo porque a economia não pode aceitar esse tipo de comportamento. Isso fere o princípio básico que é a da livre concorrência, que está na nossa Constituição. Então, nós não podemos admitir isso por diversos motivos. Esses argumentos são falhos e, na verdade, só revelam uma distorção de discurso retórico. Procurador, muitos falam que o episódio Banestado, tudo aquilo que foi da primeira década desse século, né? Que muitos não conhecem, mas que aquilo acabou não chegando até o seu limite, né? As investigações. Castelo de Areia, vamos lembrar também, essa cultura que o senhor falou em certo momento de buscar um fiozinho, um probleminha em algum lugar e anular o desenvolvimento de uma operação, de uma investigação. Esses sucessivos problemas, dificuldades das investigações, essas interrupções explicam um maior desvio, creio, da história, creio não, tenho certeza, a maior desvio da história do Brasil republicano ou da história do Brasil é o Petrolão. Explicam o Petrolão? Na verdade, nós explicamos, o Banestado tem uma natureza diversa, por exemplo, das outras operações que foram anuladas no seu início. A Operação Banestado foi uma operação em cima de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ela atingiu em cheio o mercado de câmbio paralelo. Nós prendemos Toninho da Barcelona, Alberto Youssef, boa parte dos grandes doleiros da época. Você vai me perguntar o que chegou a ter transitar em julgado? Pouquíssima coisa. Porque no Brasil o sistema não funciona para que haja trânsito em julgado. Essa é uma das minhas maiores críticas ao STF. Faça um belo discurso a respeito de como a corrupção é má e deve ser combatida, mas quando enfrentar realmente o processo penal e dar efetividade a ela, nós ficamos presos a esse trânsito em julgado ao final do processo. Eu fiz a acusação específica do Banco do Estado, era a maior das investigações do caso Banestado. Nós conseguimos condenação de uma parcela pequena. No final, quando transitou em julgado, a pessoa já era de idade e foi lhe dado o regime domiciliar. No final das contas, as coisas não foram feitas para funcionar efetivamente. Agora eu lhe pergunto, qual foi o motivo pela qual a Castelo de Areia foi anulado? Ou a Satyagraha, ou a Boi Barrica, e todas as outras operações históricas que nós tivemos no Brasil. Notícia, nós sabemos que ela aconteceu, elas foram mortas ab início, no começo, por um habeas corpus em um tribunal superior, sobre uma argumentação que ninguém sabe qual é, nem sabe se é verdadeiro. Então, o que acontece no Brasil é que as coisas não foram feitas para funcionar. Infelizmente, o sistema político domina, através das indicações e das conveniências políticas, as indicações para os tribunais superiores. E nada para esse grupo realmente funciona. Veja o Queiroz agora, é um caso clássico de que o poder político dá benesses, através do poder judiciário, para pessoas que não deveriam ter esse benefício, enquanto milhares de outros, na mesma circunstância, não têm. Então, infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande com chegar à efetividade de uma investigação criminal, que é uma decisão de mérito transitada em julgado. Não precisa ser condenatória.
podia ser absolutória, mas pelo menos que nós chegássemos ao final dela. Se condenatória, que nós pudéssemos executar. Isto é vergonhoso do Brasil. Nós não temos um processo penal que funcione. Por isso, Deltan Dallagnol propôs aquela campanha das 10 medidas contra a corrupção. Por quê? Essencialmente, nós temos um grande problema no Brasil, que é um processo penal perneta. Se de um lado ele dá as garantias numa perna, do outro lado lhe falta a perna de efetividade, de chegar a uma decisão sobre o mérito das acusações. E isso não acontece no Brasil. Procurador, provavelmente, não sei se eu estou errado, desde a promulgação da Constituição de 1988, seja agora em 2020, o momento mais crítico da história do Ministério Público Federal. Né? Um momento muito difícil e que aparece, ao menos para nós que acompanhamos a política brasileira. Se o senhor concorda com isso, por quê? O que é que está ocorrendo? Né? Há um embate, a impressão que dá para nós que acompanhamos fora, né, entre o Procurador-Geral da República e, da impressão, a maioria dos procuradores. Né? Ele não fez parte da lista tríplice, vale destacar também na eleição do Ministério Público. O que é que está em jogo aí? Por que é possível dizer, então, que o Ministério Público, a impressão que dá federal, vive a crise mais grave desde 1988 até agora? Nós temos duas vertentes muito fortes que estão avançando sobre o Ministério Público. Eu poderia dizer até três. Primeiro, considerando a lei de abuso de autoridade, que é dirigida para procuradores e juízes. Em a maioria dos seus artigos. Mas o mais importante, a atuação do CNMP, no sentido de calar procuradores, usar processos disciplinares para calar procuradores, para evitar que eles expliquem para a população o que estão fazendo. Porque a maior parte das acusações em relação, por exemplo, a Deltan Dallagnol, são por atos de cidadania, por coisas que qualquer cidadão pode fazer e falar, ou por ter efetivamente explicado para a população qual era a atuação do Ministério Público naquele caso, que eu acho uma obrigação do Ministério Público. Mas agora, em relação ao Augusto Aras. Augusto Aras é um procurador da República pré-Constituição de 88. Então, ele não só fez uma opção pela advocacia, como a advocacia era a sua principal atividade. E não tem realmente o conhecimento, o apoio e liderança qualquer no Ministério Público Federal. Isso eu posso lhe dizer, mesmo afastado já há 2 anos do Ministério Público. Ele não representa o Ministério Público pós-88, ele manteve o direito de advogar, o que não lhe dava, inclusive, as mesmas garantias constitucionais do Ministério Público, que são dadas modernamente aos promotores e procuradores, e ele representa uma visão subordinada ao Executivo. O Ministério Público pré-88. O Ministério Público se preocupava em agradar o Executivo e que se preocupava com os interesses dos governadores e do presidente. Infelizmente, ele não foi uma pessoa que tenha condições de dirigir o Ministério Público Federal. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. O senhor acentuou muito que há um sistema petrificado, vamos chamar assim, que impede qualquer possibilidade de mudança, que levaria com que as pessoas que fazem parte desse sistema perdessem privilégios. E privilégios não rima com república, são coisas diferentes, né? Pelo que eu estou entendendo do que o senhor disse. Como é que é possível dar um passo à frente? Ou seja, a constatação do problema, né? Há um sistema muito sólido, com bases enraizadas há séculos, né? E, por outro lado, há uma sociedade civil que, em alguns momentos, mostrou dinamismo. Em 2015, 2016, ou desde 2003, para ficar nessa década, né? Como enfrentar, então, essa questão para que como é que essa roda da história pode se movimentar, segundo a leitura do senhor? Primeiro que eu lhe digo que o nosso sistema de repartição de poderes, nosso sistema republicano de freios e contrapesos, ele, na verdade, é um sistema de uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, todos os diversos ramos de poder, eles atuam de modo a se
perpetuarem e se auxiliarem uns aos outros. E isso é muito difícil porque não há como você fazer qualquer mudança sem que passe por dentro do sistema, porque nós vivemos uma democracia, e é o principal erro que eu vejo dessas abordagens é serem autoritárias, quererem mudar de cima para baixo. Nós temos que mudar de baixo para cima, através da mobilização popular, através de eleições, através de campanhas que podem durar gerações. Porque eu vejo, eu estudei um pouco dos Estados Unidos, as mudanças funcionais lá e as mudanças do próprio sistema processual penal, que resultaram numa democracia mais limpa, elas duraram 30, 40 anos. Elas vieram do final do século XIX para o começo do século XX. Isso não foi rápido nem fácil. O primeiro senador a ser processado nos Estados Unidos foi só no início do século XX. A campanha presidencial, a eleição de Theodore Roosevelt, a sua chegada à presidência da República, é que marca o auge dessa campanha e é o estabelecimento de um governo, pelo menos a nível federal, mais limpo nos Estados Unidos. Então, eu acredito que isso tudo passa por nós continuarmos falando e continuarmos lutando e termos mudanças pouco a pouco no Congresso Nacional e restaurarmos, através da pressão popular, uma república efetiva no Brasil. Restaurarmos não é a palavra adequada, porque nós nunca tivemos, efetivamente, mas instaurarmos uma república no Brasil. Bem, eu agradeço muito a procuradora, a entrevista que o senhor nos concedeu. Acho que o senhor colocou questões muito objetivas. O bom da sua fala, aí o comentarista, é que é uma fala objetiva, curta, direta, sem subterfúgios, né? Dentro da velha retórica brasileira, latina, né? Que, para falar, é aquela velha... Eu me lembro de um ditador mexicano, foi várias vezes, o Santana foi 5 vezes presidente do México no século XIX, e no bombardeio do porto de Veracruz, ele é ferido na perna e acaba ditando as suas últimas declarações. Foram 12 páginas as últimas declarações. Não só ele não morreu, ele conseguiu a cidade do México, com uma perna, ele presidiu o enterro da perna. Tem até no Pablo Neruda, no Canto General, tem uma poesia do Neruda sobre isso. Então, nós temos esse vício, muitas vezes, das falas muito longas e pouco objetivas. E, no caso do senhor, elas são diretas e vão diretamente ao ponto. Então, agradeço muito o senhor ter concedido essa entrevista. E vamos continuar nos falando. E vamos esperar que o Brasil tenha a melhor sorte, né? Acho que é o desejo de todos nós, né? Nós precisamos dessas oportunidades para colocar os pontos de vista. Agradeço as perguntas também, porque creio que nós temos que atacar exatamente os pontos que nós conversamos. Restaurar o princípio republicano no Brasil. Obrigado. Valeu.